Ora, olá a todos. Meu nome é Alexandre de Abreu e esta sessão tem como finalidade apresentar a minha proposta de resolução referente ao Exame Final Nacional de Físico-Química A do ensino secundário da segunda fase, realizado a segunda fase realizada em julho de 2023. Como é habitual neste contexto ainda pandémico, a prova inclui 16 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 8 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 4 itens, cujas respostas obtenham melhor pontuação. O que é que eu me estou a referir? Estou-me a referir precisamente a estes dois painéis, não é? Cá estão, dos oito itens, portanto, temos quatro é que são contabilizados os quatro melhores. Os outros são todos contabilizados para a classificação final. Portanto, este exame vem acompanhado por como apoio, tabela periódica dos elementos químicos, uma relação, portanto, do formulário, não é? E, e uma tabela de constantes. E, portanto, eu passo já a dar início à resolução do exame. Item 1. O papel salgado foi um dos primeiros processos de impressão fotográfica, tendo sido utilizado comercialmente com muito sucesso entre 1840 e 1860. Nesta técnica, um papel era impregnado com duas soluções. Uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, com massa molar de 58,44 gramas mol menos 1, uma solução aquosa de nitrato de prata, AgNO3, com massa molar de 169,88 gramas mol menos 1. A figura que apresenta o gráfico da solubilidade do nitrato de prata e do cloreto de sódio, em função da temperatura, com um intervalo de temperatura entre 0 e os 40 graus Celsius. O gráfico tem ali uns traços a vermelho que estão a mais, foi eu que os coloquei para dar seguimento à resolução do ponto 1. 1.1. O sal mais solúvel em água, o intervalo de temperaturas considerados no gráfico é o... Ora bem, entre o Ag, NO3 e o NaCl, percebe-se perfeitamente que do lado da ordenada, a solubilidade dada por a massa do sal por cada 100 gramas de água, 100 mililitros corresponde a 100 gramas de água, é dado, percebe-se que será o AgNO3 com maior solubilidade. E verificamos que a sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Portanto, resposta sim. 1.2. Numa reprodução deste processo, as soluções foram preparadas a 24 graus Celsius, de acordo com o procedimento seguinte. Dissolver 12 gramas de AgNO3 em 100 ml de água destilada. Dissolver 5,0 gramas de NaCl em 100 ml de água destilada. Admita que o volume de cada solução corresponde ao volume do solvente, neste caso a água. 1.2.1. Qual é a massa de AgNO3 que ainda seria possível adicionar à solução inicialmente preparada desse sal para obter uma solução saturada à temperatura de 24 graus Celsius? Então temos que saber qual é o valor, a massa, não é? De AgNO3 que, portanto, estabelece a saturação, não é? Àquela temperatura, e daí o facto destes traços aqui a vermelho, não é? Uma temperatura de 24 graus vai corresponder uma massa do sal, ok? No ponto de saturação de 250 gramas, não é? Por cada 100 gramas de água. Portanto, a solução saturada, portanto, corresponde a 250 gramas do soluto
é dividido pelos 100 gramas de H2O, que é o solvente. Portanto, o valor a adicionar aos 12 gramas, não é, de AgNO3 vai ser então a diferença daquele valor, 250, com os 12 gramas que já lá existem. Portanto, necessitará de 238 gramas, portanto, corresponde à resposta B. Vamos então passar para 1.2.2. O cloreto de prata AgCl, peço desculpa, é um sal pouco solúvel em água, sendo o seu equilíbrio de solubilidade expresso por aquela equação química. O produto de solubilidade do AgCl, KS, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 à temperatura de 24 graus Celsius. Verifique que ocorreu formação de precipitado de AgCl sólido, não é? Quando se juntaram as duas soluções de AgNO3 e de NaCl previamente preparadas. Mostre como chegou à verificação solicitada apresentando todos os cálculos efetuados. Ora bem, portanto, eu aqui pus um desenho. Temos uma situação inicial que se juntam, portanto, as duas soluções. O volume, cada solução era de 100 ml, passou agora a ter um volume total, na nova situação, de 200 ml. E temos ali os nossos iões Ag+, HCl-, NO3-, Na+, que depois eles vão, portanto, reagir, não é, uns com os outros, e o sistema vai evoluir para a situação de equilíbrio, no qual o KS do AgCl, e que eles afirmam, e temos que verificar, não é, que se forma o precipitado, e, portanto, nós vamos ter que fazer a comparação, não é, entre o QS e o KS. Portanto, temos de calcular o valor de QS do AgCl e comparar, portanto, ao fim de contas, é o produto de solubilidade na situação inicial, QS, com o produto de solubilidade na situação já de equilíbrio, que é o KS. Bom, então, vamos começar por determinar a quantidade de Ag+, a partir daquilo que foi dissolvido, não é? De AgNO3, que corresponde às 12 gramas. Então, a quantidade de AgNO3 é dada pela massa de AgNO3 que se fez dissolver, dividido pela sua respectiva massa molar, e vai dar 12 sobre 169,88 mol. Portanto, eu não calculei o valor daquela razão, portanto, daquela divisão. E pela reação, sabemos que a quantidade de Ag+, obtida, não é? Há de ser igual à quantidade de AgNO3. Ora, depois vamos determinar a quantidade de Cl- a partir da massa de NaCl, que é a outra solução, e que havia lá 5 gramas, não é? Portanto, vamos obter, na mesma situação, que a quantidade do Cl- é igual à quantidade do NaCl, portanto, que corresponde a 5 sobre 58,44 mol. Então, estamos em condições, e sabendo o volume, sabendo as quantidades, estamos em condições de determinar o produto de solvabilidade na situação inicial, que é dado por Ag, portanto, é a concentração do íon Ag+, inicial, da concentração inicial de Cl, do íon Cl-. E o volume da solução passa a ser 0,200 decímetros cúbicos. Portanto, obtém-se o valor para QS de 0,151, que é substancialmente superior ao KS, e, portanto, na situação de equilíbrio, portanto, verifica-se, confirma-se, ok, a formação de precipitado da AgCl, portanto, que é afirmado neste exercício. Passamos, então, para o exercício 2. O cloreto de prata, AgCl, é um sal branco que, ao ser exposto a uma luz suficientemente energética, sofre uma reação fotoquímica, observando-se um escurecimento. Para investigar experimentalmente o efeito de algumas radiações do espectro visível na reação fotoquímica do AgCl, o grupo de alunos preparou 5 tubos de ensaio da forma seguinte. Portanto, temos um tubo de ensaio sem revestimento, transparente, tubo de ensaio B, revestimento transparente vermelho, um tubo de ensaio C, revestimento transparente verde, o D, revestimento transparente azul, e o E é um revestimento opaco. Atenção, o que é opaco? Não deixa passar, portanto, a luz. Prateado.
Ora bem, em cada tubo de ensaio, os alunos colocaram 1 ml de solução aquosa de nitrato de prata e 1 ml de solução aquosa de cloreto de sódio, para formar o precipitado AgCl sólido. Após o mesmo tempo de exposição à luz, os alunos removeram então os revestimentos dos tubos do ensaio B, C, D e E. A figura 2 esquematiza os tubos de ensaio antes e após a remoção dos revestimentos. Analisados os resultados da experiência, conclui-se que as amostras da AgCl escurecem quando são expostas. Bom, aqui elas, é o tubo A, o tubo C e o tubo D, mas o tubo B não teve qualquer efeito e o tubo E também não, que é opaco, mas o tubo B, que é transparente vermelho, não teve qualquer efeito. Então, conclui-se que são expostas a algumas, não a qualquer uma, mas a algumas das radiações da luz visível e que no tubo de ensaio é, sendo a luz visível, ok, refletida, não é transmitida, é refletida pelo revestimento, a amostra não escurece, porque se essa luz atravessasse o E, portanto, ela escureceria, não é? Ora bem, portanto, a resposta correta é a A, a opção correta. 2.2. Qual é a opção que se apresentam as radiações testadas por ordem crescente de energia? Bom, eu julgo que aqui, se nós tivermos, se leram bem o livro de Química do 10º ano, viram lá o espectro eletromagnético, vai desde as frequências mais baixas até às frequências mais elevadas, passando pelos raios X, raios gama e por aí fora, não é? E também pelo espectro do visível, que é aquele que o nosso olho consegue captar. Portanto, olhando para verifica-se, e se recordarem, vai ser vermelho, verde e azul. Portanto, a frequência é menor do vermelho, do verde é a seguir e depois o azul. E, portanto, eu até pus aqui só para ver a situação. Portanto, temos que a energia aumenta da esquerda para a direita e, portanto, aqui na zona do visível, vermelho, verde e azul, cá está, vermelho, aumenta do vermelho para o azul. Que chama. Ok, só pus aqui por 3. Um feixe de radiação monocromática que se propaga inicialmente no ar incide numa das faces paralelas de uma lâmina de vidro com um ângulo de incidência alfa, que eu aqui no exercício vou designar por alfa-I. Ao atravessar a lâmina de vidro de largura L, o feixe sofre um desvio na sua direção de propagação, como mostra a figura 3. Portanto, eu na figura 3 acrescentei ali um alfa-R, que é o ângulo de refração, que é o desvio, relativamente à normal ao vidro. E esse comprimento, o D, que é aquilo que se vai pretender calcular. A lâmina de vidro tem um índice de refração 1,52 para o feixe de luz considerado. Considero que alfa igual a 32 graus, que é o alfa-I, e que o L 2,81 centímetros. Determina a distância que a luz percorre ao atravessar a lâmina de vidro. Apresento todos os cálculos efetuados. Portanto, cá está. Portanto, eu designei o alfa por alfa-I, 32 graus, o L, 2,81 centímetros, já tive agora depois aqui a ver, e o índice de refração do vidro, 1,52, e alfa R, designei como, sendo o ângulo de refração. Vamos iniciar pela lei de Snell-Descartes para determinar o valor do, o valor do alfa-R, ou da relação trigonométrica com o ângulo alfa-R. E, portanto, vamos obter que o seno do ângulo alfa-R, o ângulo de refração, é dado por seno de 32 graus a dividir por 1,52. Agora entramos aqui um bocadinho no domínio da matemática e da trigonometria. Portanto, nós temos aqui um triângulo retângulo, ok? O D é considerado, neste triângulo retângulo, portanto, a hipotenusa, e o L é considerado, relativamente ao ângulo alfa-R, o cateto adjacente. Portanto, a razão trigonométrica vai ser o cosseno de alfa-R. E, portanto, pela geometria, quando a luz atravessa o vidro, tem-se que o cosseno de alfa-R vai ser o L sobre D. Portanto, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O D já vamos resolver em ordem AD, que vai ser igual a L sobre o cosseno e pela relação fundamental da trigonometria. O cosseno de alfa-R é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de alfa-R.
Portanto, substituindo o seno de alfa-r e elevando ao quadrado, ok? Vamos obter uma distância, aquele D tem um comprimento de aproximadamente 3 centímetros. 3.2. A figura 4 apresenta o gráfico de índice de refração N de um vidro BK7 em função do comprimento de onda lambda da radiação eletromagnética visível no vácuo. Explique, considerando a informação do gráfico, como varia a velocidade de propagação da radiação eletromagnética do vidro BK7 à medida que o comprimento de onda da radiação diminui. Escreva um texto estruturado, utilizando a linguagem científica adequada. Bom, observando o gráfico, muito facilmente se conclui que, à medida que o lambda, portanto, o comprimento de onda da radiação eletromagnética visível diminui, o índice de refração vai aumentar. E, portanto, o que é que nós sabemos? Portanto, à medida que diminui, aumenta o índice de refração. Ora, nós sabemos que o índice de refração é dado por uma constante, que é a velocidade da luz, a dividir pelo volume, pela velocidade portanto, da onda, não é? No vidro. E, portanto, se passarmos aqui a velocidade V para o primeiro membro, fica a multiplicar, não é? Portanto, nós temos que é um produto que é igual a uma constante, que é a velocidade da luz. Ora, facilmente se verifica que se o nv aumenta, a velocidade tem que diminuir para continuar a ter a constante igual à velocidade da luz. Mas também pode ser visto de outra maneira. Portanto, sabemos que a velocidade do vidro há de ser igual ao lambda V vezes a frequência da onda monocromática e, portanto, a frequência portanto, é constante, não varia, não há, é sempre constante e, portanto, também se conclui que, à medida que o lambda V diminui, a velocidade também diminui, a propagação diminui. Portanto, conclui-se então que a velocidade V diminui à medida que o lambda V diminui. Passamos para o exercício 4. Para o estudo das características de um movimento circular uniforme, realizaram-se em contexto real, num carrossel, medições do módulo da aceleração em função do raio, utilizando sensores de aceleração em telemóveis. Tal como é ilustrado na figura 5, num carrossel circular, fixaram-se os 5 telemóveis em posições diferentes numa direção radial. Portanto, e que se obteve, portanto, os valores registados nesta tabela seguinte, do raio, portanto, ou seja, a distância que cada telemóvel se encontrava do centro, não é? Do carrossel e os modos correspondentes à aceleração centrípeta, medidos. E, portanto, obteve-se esta tabela. Ora bem, o que é que pretende? Pretende-se determinar o módulo da velocidade angular, que é o ômega, que é o 2πf, ou 2π sobre t, em que o t é o tempo que demora o carrossel a dar uma volta, não é? Nas condições em que decorre a experiência, a partir da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Ok? Portanto, e na sua resposta, identifica as variáveis independente e dependente a considerar nos eixos do gráfico. Ora, para isso nós precisamos saber mais alguma coisinha, não é? Para identificar essas variáveis independente e dependente. Ora, como nós sabemos, no movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta é dada por AC igual à velocidade ao quadrado a dividir pelo raio desse círculo. Portanto, em que a velocidade é dada por, portanto, a velocidade angular vezes o raio, em que, como já há pouco disse, a velocidade angular é 2π sobre o t. Isto são as formas retiradas do formulário, portanto, estas expressões. Tem-se então, agora relacionando o AC, a aceleração, portanto, com o raio, vamos, e substituindo o v quadrado pelo valor ômega ao quadrado, r ao quadrado, vamos obter a expressão de aceleração em função do raio, aceleração centrípeta em função do raio. Portanto, a partir dos valores dos dados da tabela, aplicando-se o método da regressão linear, vamos obter depois então o gráfico. E o que é que nós tomamos para variável independente? O raio. Portanto, vamos tomar o AC, portanto, a aceleração centrípeta em função do raio. Vamos dizer que a minha abscissa, o x é o raio,
da reta, portanto, que eu vou obter, corresponde ao raio, e a variável dependente será a aceleração centrípeta, portanto, será o y. Portanto, será das ordenadas. E, portanto, nesse contexto, e fazendo a regressão linear, obteve-se este gráfico com a reta de ajuste dada por y igual a 0,2211x mais, mais a ordenada na origem, que é 0,03294. Uma vez que a ordenada na origem é próxima de zero, praticamente, não é? Nós podemos dizer que aproximar, não é? Simplificar a reta de ajuste por y igual a 0,2211x e, como nós dissemos que a variável dependente y corresponde à aceleração centrípeta e a variável independente corresponde, portanto, ao valor do raio, conclui-se que o declive desta reta vai corresponder precisamente ao valor da grandeza velocidade angular ao quadrado, ômega ao quadrado. Então, determinamos, a partir daqui, que a velocidade angular vai ser a raiz quadrada de 0,2211, que vai dar 0,47 radianos por segundo, porque, não esquecendo, temos de apresentar o valor solicitado com dois logaritmos significativos. Portanto, 0,47 radianos, desculpa, radianos por segundo. Passamos então ao exercício 5, o modelo de Bohr do átomo de hidrogênio proposto em 1913, baseando-se em em órbitas estacionárias circulares, que permite o cálculo da energia dos elétrons nos diferentes níveis de energia. A cada nível de energia do elétron corresponde a uma única órbita em torno do próton. 5.1. Admita que, no estado fundamental, o elétron se move numa órbita circular de raio 5,29 vezes 10 levantado a menos 11 metros, no raio de Bohr, e realiza 1000 voltas em 1,52 vezes 10 levantado a menos 13 segundos. Considero que o movimento do elétron é circular e uniforme. Qual é o módulo da velocidade do elétron nesta órbita? Bom, temos que fazer aqui continhas, mas isto não é tirar ali um bocado à sorte, não é? Portanto, eu tenho ali um bonequinho, portanto, temos ali a velocidade do elétron, temos ali o círculo em que o elétron, portanto, percorre em torno do próton, e temos ali o raio. Vamos começar por uma regra 3 simples para determinar precisamente a frequência, não é? Portanto, se em 1000 voltas o elétron demora a fazer 1000 voltas 1,52 vezes 10 levantado a menos 13 segundos, então numa volta vai demorar t. Ok? Portanto, é 1 sobre t. Então, aquele 1 sobre t é precisamente a frequência. E a frequência há de ser igual, portanto, olhando para a expressão, 1000 é 10 ao cubo, a dividir por 10 levantado a menos 13 dá 10 levantado a 16, a dividir por 1,52 por segundo, segundo menos 1. Portanto, estamos em condições de determinar a velocidade. Ora bem, a velocidade é igual ao ômega, o ômega é 2π vezes a frequência, portanto, que é aquele valor que ali determinamos. Portanto, substituindo, e o raio também, vamos obter, então, uma velocidade aproximadamente 2,19 vezes 10 à sexta metros por segundo, que corresponde à resposta B. Agora, submetendo um tubo de descarga com gás de hidrogênio rarefeito a uma descarga elétrica de alta tensão, é possível, através do espectroscópio, observar o espectro de emissão daquele elemento. 5.2.1. A diferença potencial entre os elétrons nas extremidades do tubo de descarga corresponde, bom, a diferença de potencial, seja a diferença de potencial, seja de uma pilha, ou entre os elétrons das extremidades de um tubo de descarga, não é? A diferença de potencial, por definição, é de facto a energia transferida, ok? Portanto, será a variação de energia por unidade de carga. Portanto, será a variação de energia é a energia transferida para o gás rarefeito por unidade de carga que o atravessa. É que aqui não há outra definição e, portanto, é a resposta A. 5.2.2. A figura 6 representa as 4 primeiras riscas do espectro de emissão na zona do visível do átomo de hidrogênio em função do comprimento de onda lambda da radiação. Portanto, temos aqui, portanto, significa que o comprimento de onda aumenta da direita para a esquerda, significa que a frequência aumenta. Eu peço desculpa. O comprimento de onda aumenta
da direita para a esquerda, sim, e a frequência aumenta, portanto, da esquerda para a direita. Portanto, o menos energético é aqui o vermelho. Depois vem aqui o H-beta, depois a seguir por aí fora, não é? Portanto, qual é a risca correspondente à transição eletrónica com origem no nível 4? Ora, nós sabemos que eh, quando o eletrão, portanto, portanto, o eletrão passa de um nível superior ao nível 2 para o nível 2, não é? Há a emissão de um fotão na zona do visível, ok? E, portanto, a passagem do nível 3 para o nível 2 é menos energético, portanto, e do nível 4, depois a seguir é mais energético do nível 4 para o nível 2 e depois por aí fora, não é? Do nível 5 para o nível 2, mais energético do que o anterior e por aí fora. Ora bem, qual é a transição com o nível 4? Portanto, a transição para o nível 4, portanto, o vermelho corresponde à transição do nível 3 para o nível 2, que é o de menor energia, e o outro corresponde do 4 para o 2. Portanto, será o H beta e que vai corresponder à opção B. Portanto, cá está. Portanto, eu tenho aqui mais especificado aqui a série de Baldwin para cada um deles. H alfa, o H beta, do 4 para o 2 e aqui do 3 para o 2. Ok? Portanto, será a resposta B. Passamos então ao item 6. O dihidrogênio H2 pode ser obtido a partir de uma reação de monóxido de carbono, CO, com água. Esta reação pode ser traduzida por aquela equação, mas aquilo que importa, aquela equação química, aquilo que importa é que, no sentido direto, é uma reação exotérmica. Porque o ΔH é menor que zero. Admita que o sistema se encontra inicialmente em equilíbrio num reservatório fechado. Pretende-se maximizar a produção de H2. Preveja justificando-se cada um dos procedimentos seguintes assegura o cumprimento do objetivo pretendido. Diminuir o volume do reservatório, mantendo a temperatura do sistema. Portanto, este é um primeiro procedimento. Depois, o procedimento 2, diminuir a temperatura do sistema, mantendo o volume do reservatório constante. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Bom, relativamente ao procedimento 1, diminuir o volume, implica, portanto, diminuir, de facto, o volume, implica um aumento da pressão no sistema de reação, a temperatura constante, como eles informam. Pelo princípio do Chatelier, não é? O sistema evolui no sentido em que a soma dos coeficientes estequiométricos, não é? A equação em que a soma dos coeficientes estequiométricos é inferior. Ok? Ora bem, pela equação química que aqui nos é dada, a soma dos coeficientes estequiométricos do lado dos reagentes é igual à soma dos coeficientes estequiométricos do lado dos produtos da reação. Portanto, 2, 2. Ok? Pelo que se conclui que a diminuição de volume não altera a produção do H2, ou seja, não há alteração das quantidades. Portanto, este procedimento não assegura, de facto, o objetivo pretendido, que é aumentar a quantidade de H2. No procedimento 2, que corresponde a diminuir a temperatura de um sistema a volume constante, vai implicar que, pelo princípio de Chatelier, o sistema de reação química vai contrariar a redução da temperatura, libertando energia, privilegiando a reação química no sentido exotérmico. Ora, nós vemos que no sentido exotérmico é o sentido direto desta reação química, não é? Portanto, no caso desta reação, como o ΔH é menor que zero, o sistema vai evoluir no sentido direto, aumentando desse modo a produção de H2. O valor da constante de equilíbrio desta reação aumenta com a diminuição da temperatura. Este procedimento assegura o objetivo pretendido. Passamos então para a questão 7. As indústrias cimenteiras são grandes emissoras de dióxido de carbono CO2. Uma das estratégias para a redução e valorização do CO2 gasoso consiste em fazê-lo reagir com dihidrogênio, formando metano, CH4, e água, H2O, o que permite armazenar energia na forma de CH4, um gás natural sintético. A reação pode ser traduzida por aquela equação química. 7.1. Determine a variação de entalpia da reação. Vamos considerar, portanto, esta tabela, as energias de ligação médias apresentadas naquela tabela entre os elementos. Ora bem,
e apresento todos os cálculos efetuados. Portanto, o que é que nós temos? Temos que a variação da entalpia é dada pela energia de quebra da ligação dos reagentes para depois formar os produtos de reação menos a energia de ligação, ok? Para a formação dos produtos da reação. Portanto, esta variação de entalpia é dada por. Ora bem, nós temos aqui o CO2 tem duas ligações, não é? OC, duplas, porque é uma ligação covalente, não é? Portanto, temos duas ligações em que vamos multiplicar pela energia dessa ligação covalente entre o C e o O. Mais quatro ligações, não é? Entre HH. Portanto, mais 4 vezes 436. Menos, agora, vai haver a formação desta ligação de C. Temos quatro ligações, não é? Entre o C e o H, que é dado por entre o C e o H, é este, 414. Ok? E depois temos aqui duas ligações HO multiplicado pelo coeficiente estequiométrico, portanto teremos 2 vezes 2 vezes a energia de ligação do OH. Fazendo, portanto, substituindo, vamos obter uma variação portanto, de entalpia de menos 154 kJ por mol. 7.2. Uma indústria cimenteira avalia a produção de gás natural sintético num teste piloto. Neste teste faz-se reagir 4,40 kg de CO2 com massa molar de 44,01 gramas mol menos 1 com 4,48 vezes 10 ao cubo de centímetros cúbicos de H2, medido em condições PTM. Considero que o rendimento da reação de formação do CH4 é de 54%, ou seja, 0,54. Qual é a quantidade de CH4 produzida? Ora bem, aqui temos que fazer uma série de cálculos, não é? E um dos primeiros é olhar para os reagentes e ver qual dos dois é o reagente limitante, se é o CO2, face aos valores que nos são dados, se é o CO2, se é o H2. Portanto, nas condições PTN, vamos determinar então a quantidade de H2. Portanto, como sabemos, nas condições PTN, o volume molar do H2 há de ser igual ao volume de H2 sobre quantidade de H2 e, portanto, a quantidade de H2, substituindo, o volume, que é 4,48 vezes 10 ao cubo de centímetros cúbicos, a dividir por 22,4 de centímetros cúbicos, que é o volume molar nas condições PTN. E obtém-se a quantidade de H2 igual a 2,00 vezes 10 ao quadrado mol. Agora vamos fazer a idêntica situação, vamos fazer um cálculo também para a determinação da quantidade de CO2, que é dado pela massa de, peço desculpa, mas isto aqui está enganado. Não é massa de CH4, é massa de CO2, e eu por acaso tenho a massa de CO2. Portanto, eu vou só aqui retificar muito rapidamente. Ora, correção já efetuada, portanto, cá está, a quantidade de CO2 vai ser a massa de CO2 sobre a massa molar de CO2 e portanto, que era aqui que estava incorreto, e obtém-se o valor de 1,0 vezes 10 ao quadrado mol. Portanto, agora para determinar o reagente limitante, vamos determinar a razão destas quantidades, não é? Cada uma das quantidades, pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos da equação química. Portanto, cá está, portanto, a equação química está aqui. E, portanto, se nós fizermos o N do H2 a dividir por 4, obtemos 50. Se fizermos o N do CO2 a dividir por 1, obtemos 100. 1 dá 100. Portanto, o H2 é o reagente limitante. A razão estequiométrica entre, agora, o H2 e o CO2 é de 4, só um segundo,
Portanto, é de 4 para 1 e também, e também é de 4 para 1 com o CH4. Ok? Portanto, o N do CH4, aliás, aqui nem deveria estar, pronto, CO2 e de facto posso aqui acrescentar já agora, que não tem problema nenhum, 2 pontos. Ok, 2 pontos, 2 pontos. Com o CH4. Ok, temos. E fica a situação já definida. Portanto, a quantidade de CH4 vai corresponder aqui. Portanto, agora estamos do lado dos produtos de reação e temos que entrar em linha de conta com este rendimento. Vai ser o rendimento, ok? A dividir, peço desculpa, a multiplicar pelo NH2, a dividir pelo respectiva razão estequiométrica, não é? Portanto, aqui por 4. Portanto, vamos obter o valor de 27 mol. Portanto, a quantidade de CH4 produzida vai ser de 27 mol. É a resposta A. 7.3. Associe as moléculas apresentadas na coluna 1 às respectivas geometrias moleculares que constam na coluna 2. Escreva na folha de respostas cada letra na coluna 1, seguida do número correspondente da coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. Ora bem, relativamente ao CO2, já sabemos que o CO2 é uma ligação covalente e é linear. Portanto, covalente dupla e é linear. Portanto, o A é o 2, o CH4 tem uma geometria molecular tetraédrica, que corresponde a B3 e do C5. O H2 é angular. Portanto, aqui não há nada assim a dizer de significativo, não é? Portanto, acho que... Passamos então ao exercício 8. No âmbito das suas metas ambientais, uma indústria cimenteira instalou um precipitador eletrostático. Dispositivo que remove poeiras numa chaminé, como esquematizado na figura 7. Já está. 8.1. As partículas constituintes dos gases de exaustão, ao atravessarem a grelha carregada negativamente, portanto, portanto, temos aqui as grelhas carregadas positivamente e aqui temos uma grelha, não é? Aqui são as placas, peço desculpa, e aqui embaixo temos uma grelha que é atravessada pelas poeiras, não é? Ora, as partículas constituintes dos gases de exaustão, ao atravessarem a grelha carregada negativamente, adquirem carga elétrica negativa. Posteriormente, são atraídas pelas placas carregadas positivamente, ficando aí aprisionadas. Qual das opções seguintes pode representar as linhas do campo elétrico que se geram no dispositivo que remove poeiras? Ora, nós já sabemos perfeitamente que as linhas do campo elétrico vão de cargas positivas para, no sentido das cargas positivas para as cargas negativas. E, portanto, essas linhas de campo nunca se cruzam umas com as outras. Portanto, penso eu que a resposta é imediata. Portanto, vai no sentido das placas positivas para a grelha carregada negativamente, ok? E não se cruzam. Portanto, é a opção A. 8.2. Na monitorização do ar à saída do precipitador, é avaliada a concentração de material particulado PM, constituído fundamentalmente por partículas em suspensão. Considere que, a partir de uma amostra de 1 metro cúbico de gases de exaustão, se obtém, por filtração, uma massa de 5,00 vezes 10 levantado a menos 5 gramas de material particulado. Admite um valor médio de 2,62 vezes 10 levantado a menos 20 gramas de massa para uma partícula, ok? Para uma partícula de PM. Qual é a quantidade de PM em unidades SI na amostra considerada? Bom, temos que fazer outra vez aqui contas, não é? Mas uma delas é se, efetivamente, uma relação 3 simples, não é? Uma razão, ok? Portanto, se uma partícula, não é, tem uma massa de 2,62 vezes 10 levantado a menos 20, então, para uma massa de 5,0 vezes 10 levantado a menos 5 gramas, existirão X partículas, ok? E, portanto,
vamos determinar o número de partículas, 1,91 vezes 10 elevado a 15 partículas. Mas a quantidade de PM em unidades SI é dada em mol. E, portanto, vamos ter que calcular a quantidade de partículas fazendo o quê? Fazendo a divisão do número de partículas pelo número de Avogadro. E foi aquilo que foi feito, e o número de partículas corresponde a 3,17 vezes 10 elevado a menos 9 mol. 8.3. A utilização de carvão nas cimenteiras é responsável pela presença de dióxido de enxofre SO2 nos gases à saída do precipitador eletrostático. Admita que o teor de enxofre no estado sólido, no carvão, é 3,5% em massa. Portanto, ou seja, portanto, isto é uma relação massa do enxofre, ok? Uma razão entre a massa do enxofre e a massa de carvão. Na queima de 1 tonelada de carvão, todo o enxofre se espalha na atmosfera sob a forma de SO2, numa área circular de 1 km de raio. A igual, então aqui a área do círculo de Pierre ao quadrado, ok? A precipitação nesta área arrasta os produtos gasosos resultantes da combustão e origina uma toalha líquida no solo. Portanto, é depositado no solo com uma determinada altura. Portanto, nós temos no solo de 10 milímetros de altura. Portanto, isto no fim de contas, esta toalha líquida tem a forma de um cilindro, não é? E as duas reações que ocorrem podem ser traduzidas por aquelas duas reações. Determina o pH da água, da chuva, nesta área após a queima de 1 tonelada de carvão. Apresento todos os cálculos efetuados. Portanto, nós damos uma relação entre a massa do enxofre e a massa total do carvão, ok? Que é uma relação, que é uma razão, portanto, 3,5% é 3,5 corresponde a 3,5 vezes 10 plantado menos. E por outro lado, cá está a forma do cilindro, que é a tal toalha líquida, em que as bases são circulares, isto é um cilindro, e portanto o volume, vamos ter que determinar o volume de um cilindro, que é a área da base, a multiplicar pela respectiva altura, ok? Cá estão os 10 milímetros. Portanto, isto depois vai ser o volume, isto vai ser importante depois para determinar a concentração do H3O+, para a determinação do pH da água, da chuva. Então, vamos começar por determinar a massa de enxofre que vai entrar naquela reação, ok? Portanto, portanto vai ser a partir da massa-massa. Portanto, nós temos que a massa total do carvão é 1 tonelada, é 1,0 vezes 10 à sexta gramas, o que implica que a massa do enxofre vai ser 3,5 vezes 10 levantado a menos 2 vezes 10 à sexta, que dá 3,5 vezes 10 à quarta gramas. Agora, observando as razões estequiométricas entre o enxofre, reparem que para ter 4 unidades de H3 ou mais, nós precisamos de 2 de SO2, e portanto, se nós precisamos de 2 SO2, vamos precisar de 2 S. Portanto, a relação estequiométrica entre o enxofre e o H3 ou mais é de 2 para 4, que é a mesma coisa de dizer que é de 1 para 2. E que a relação estequiométrica entre o S e o S2 é de 1 para 1. Portanto, conclusão. A quantidade de H3 ou mais vai corresponder a 2 vezes a quantidade de enxofre. Então, vamos calcular a quantidade de enxofre. Vai ser a massa de enxofre, que anteriormente foi calculada, dividida pela sua massa molar, que tem de ser extraída a partir da tabela periódica. Alguma coisa tem que se olhar para a tabela periódica, não é? Ora bem, então vai ser dado por esta expressão 3,5 vezes 10 à quarta, a dividir por 32,06 mol. Portanto, a quantidade de H3O+, vai ser 2 vezes a quantidade do NS, que aqui já vimos. Então é fácil. Portanto, será 2 vezes 3,5, dá 7. 7 vezes 10 à quarta, a dividir por 32,06 mol. Portanto, eu não fiz o cálculo ali das divisões. Aquilo que me interessa é depois a concentração do H3O+. Portanto, então, para a concentração do H3O+, vamos então calcular o volume da solução, que corresponde ao volume do tal cilindro, que é dado por a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, 10 vezes 10 levantado a menos 3,
que vai dar π vezes 10 à quarta metros cúbicos. Portanto, ou seja, que isto vai dar portanto, um metro cúbico corresponde a 10 ao cubo de centímetros cúbicos, portanto vai dar π vezes 10 à sétima de centímetros cúbicos. Então, a concentração do H3O mais em equilíbrio, aqui tínhamos esquecido, né, pôr o equilíbrio, vai ser então dado por a quantidade a dividir pelo volume. Okay? Portanto, cá está o volume e cá temos a quantidade. Okay? E, portanto, mol por decímetro, mol decímetro menos 3. Portanto, então, o pH da água da chuva vai ser dado pela expressão menos log, indo lá ao formulário, não é? H3O mais de equilíbrio, que é dado e chega-se, é dado por esta expressão e que se chega ao valor aproximado de 4,16. Continuando, 9. Estes últimos exercícios são de facto bastante longos, têm um texto muito, muito longo. E daí ser da opinião que efetivamente o exame de Físico-Química deveria ter a duração do exame de Matemática. Embora de Matemática seja 3 anos e de Físico-Química seja 2 anos, mas francamente não haveria razão para que o de Físico-Química não fosse de 3 horas a duração total do exame. Uma esquiadora desliza ao longo de uma encosta gelada no instante em que a esquiadora passa na posição A, portanto ela vai com uma determinada velocidade, um trenó T inicialmente em repouso desprende-se de uma encosta do lado oposto, tal como se representa na figura 8, que não está à escala. Já está, a senhora vem aqui, o trenó... Ok. Os dois corpos, após a descida das encostas, passam a mover-se no plano horizontal. Já está, que passam-se depois a mover aqui. Portanto, ela vem aqui com uma determinada velocidade, este senhor tem velocidade inicial nula. Portanto, a altura a que ele está, vamos chamar HD, a altura em que a senhora passa ali no ponto A, vamos chamar HA. Ok? Os dois corpos, portanto, passam a mover-se no plano horizontal. Admita que ambos os corpos percorrem 50 metros nas vertentes inclinadas e que a massa da esquiadora é 3 vezes o triplo da massa do trenó. Os dois corpos descrevem sempre trajetórias retilíneas, o atrito e a resistência do ar são desprezáveis, o que é ótimo, a energia mecânica mantém-se constante. A esquiadora e o trenó podem ser representados pelos seus centros de massa, segundo o modelo de partícula material, e o troço horizontal BC é o nível de referência de energia potencial, ou seja, a energia potencial em B ou em C é igual a zero. Portanto, 9.1. Ora bem, 9.1, temos mais uma pergunta de resposta múltipla, mas que se tem que fazer contas para se conseguir obter a resposta certa, não é? Qual das seguintes opções pode representar a relação entre o módulo da aceleração da esquiadora, AE, e o do trenó, AT, e a relação entre o módulo da variação da energia potencial gravítica do sistema esquiadora mais terra, delta EPE, e do sistema trenó mais terra, delta EPT, nos deslocamentos AB e DC? Ora bem, então temos que a massa da esquiadora é 3 vezes a massa do trenó. O HD é fácil, portanto, trigonometria pura e dura. Portanto, a altura vai ser 50, usando aqui a razão trigonométrica, vai ser 50 vezes o seno de 40 graus. E o H vai ser 50 seno de 20 graus. Então, a variação, sabe pela variação da energia potencial, não é? O módulo vai ser a energia potencial, vai ser a energia potencial da esquiadora, nesta altura, H, portanto vai ser, portanto vai ser, o que é a variação? A energia potencial em B menos a energia potencial em A. Mas como a energia potencial em B é nula, portanto a variação em módulo vai ser precisamente o valor da energia potencial em A. Portanto, ok? Portanto, vai ser dado por ME, ok? Vezes G50 seno de 20 graus, ou seja, mg vezes a altura do A, que é da esquiadora, que é 50 seno de 20 graus. E do trenó vai ser mt, portanto a massa do trenó, G 50 seno de 40 graus. Portanto, agora, calculando a razão, porque nós queremos comparar, não é? A razão entre um e o outro. Ora, o ME sobre o MT dá 3, não é? Porque o ME é 3 vezes o MT.
os Gs cortam e, portanto, os 50 também cortam e fica sendo de 20 graus sobre sendo de 40 graus. Aqui está a razão. E, portanto, determina-se que a variação da energia potencial da esquiadora sobre a variação da energia potencial do trenó é aproximadamente 1,6. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a variação da energia potencial da esquiadora é superior à variação da energia potencial do trenó. Portanto, nós estaríamos entre A e a C, não é? Ora bem, agora temos de calcular, de facto, a relação entre as acelerações. Bom, para isso temos que usar a segunda lei de Newton, ou seja, a força resultante, não é? Do lado da esquiadora vai ser o peso da esquiadora seno de 20 graus, ou seja, vai ser a projeção, não é? Do peso no vetor de deslocamento, não é? Portanto, o peso é na vertical e fazendo a projeção, ok? Vai ser o cosseno de 80 graus, que é igual ao seno de 20 graus. Portanto, vai ser o peso da esquiadora vezes o seno de 20 graus. A mesma coisa para o trenó, fazer o mesmo exercício para o trenó. E, portanto, aplicando a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, quer para um, quer para o outro. O ME corta com o ME, o MT corta aqui com o MT, os Gs cortam, não é? Portanto, vai ser o peso vai ser mg, não é? Depois, vezes o seno de 20 graus, 140 graus. Portanto, chegamos à relação entre a aceleração da esquiadora e a aceleração do trenó, seno de 20 graus sobre seno de 40 graus. Claro que o seno de 20 graus é menor que o seno de 40 graus, não é? Portanto, conclui que a aceleração da esquiadora é menor do que a aceleração do trenó. Portanto, conclui-se que é a resposta C. Aqui, é aqui um bocadinho também um pouco intuitivo, não é? 9.2, qual das opções seguintes corresponde ao esboço do gráfico da energia cinética C, da esquiadora e do trenó em função da distância D percorrida ao longo das encostas AB e DC. É claro que se eu considerar que o D, o referencial para a esquiadora, aqui é o zero e ali depois será B, portanto, nós estamos a imaginar como é que se pode daqui tirar conclusões. Portanto, vê-se logo que, do caso do E, a energia cinética não é nula, não é? No ponto A. E, portanto, não é nula, ela vem animada com uma determinada velocidade, portanto, gráficos B e C vão logo à vida. Ora bem, se a energia... Agora, já vimos que a energia cinética, portanto, o valor da energia cinética correspondente agora, portanto, em termos do trenó da, portanto, e da esquiadora, não é? Tomando como referência os pontos de onde eles estão a arrancar, não é? O zero do D, portanto, facilmente se conclui que é o gráfico D, eles não têm, portanto, a mesma variação de energia cinética. Portanto, o A implicaria que eles tivessem a mesma variação de energia cinética, ok? Energia cinética, quando o trenó está parado, é zero, como é óbvio, portanto, e de facto não tem a mesma variação. E, portanto, é o gráfico D. 9.3. Após o percurso AB, a esquiadora no plano horizontal cruza-se com o trenó, deslocando-se ambos com velocidade de igual modo. Determina o módulo da velocidade da esquiadora no instante em que o trenó se desprende. Apresenta todos os cálculos efetuados. Bom, primeiro vamos determinar a velocidade do trenó no ponto C, que há de ser igual à velocidade da esquiadora no ponto B. Portanto, porquê? Porque estamos a dizer que no percurso horizontal eles têm a mesma velocidade. O módulo da velocidade é igual. Então, vamos calcular os módulos das variações das respectivas energias. Portanto, no caso do trenó, portanto, a variação da energia cinética em T é igual à variação da energia potencial do T, ou seja, a variação da energia cinética do T no ponto B é igual
a variação da energia, no ponto B não, peço desculpa, no ponto C há de ser igual, ok? Eh, Portanto, há a energia potencial aqui. Portanto, as variações têm que ser iguais, ok? Portanto, a variação tem que ser igual, porque é a variação da energia cinética, há de ser a energia cinética final, menos a energia cinética inicial, e a energia cinética inicial é zero. A variação da energia potencial é a variação da energia potencial final, portanto, é a energia potencial final, que é zero, que é no ponto C, é zero, menos a energia potencial do ponto de partida do tornão, portanto, eles têm que ser iguais. E, portanto, temos que um meio de mt dt quadrado há de ser igual a mt vezes 9,8 g vezes 50, 140 graus. Portanto, o que se obtém a partir daí a velocidade que é dada por aquela raiz quadrada. Velocidade do tornó no ponto AB, no ponto C será 980 vezes 140 graus, metros por segundo, raiz quadrada. A velocidade da esquiadora em B também é igual àquilo, portanto será aquela raiz quadrada. Então passamos para um terceiro ponto que é a energia. Vamos calcular a energia mecânica em A, da esquiadora em A, que é igual à energia potencial em A mais a energia cinética em A. Portanto, é um meio de ME de A ao quadrado, a energia cinética, quando ela passa pelo ponto A, mais o valor da energia potencial, que é dado por a massa da esquiadora, vezes o G, vezes 50 vezes 100 de 20 graus. Portanto, o que eu estou a dizer é que a energia mecânica da esquiadora em B vamos determinar que é um meio de MeV ao quadrado. Portanto, será a velocidade com que ela atinge o... Mas já vimos que o VEB ao quadrado é igual ao VT quadrado. Portanto, isso é... Então, vamos à conservação de energia mecânica. Concluímos que a energia mecânica em B há de ser igual à energia mecânica em A, ali da esquiadora, não é? Então, substituindo, um meio de ME, portanto, energia mecânica em B é um meio de ME VEB quadrado, que é igual a um meio de MVA quadrado, portanto, este aqui é igual a este, ok, aqui em cima. E agora, substituindo, resolvendo em ordem a VA quadrado, ok, em ordem a VA quadrado, espero não me ter enganado, há de ser duas vezes, portanto, um meio menos este passa para o primeiro membro, portanto, será dado por esta expressão. E, portanto, o VA será dado por esta expressão e que é aproximadamente 17,17 metros por segundo. Portanto, a velocidade inicial com que ela vinha animada, quando passa ao ponto A, é de 17,17 metros por segundo. Vamos então à pergunta 10. No laboratório é comum aquecerem-se amostras de água. Item 10.1. Considere que uma amostra de água no estado líquido é aquecida numa placa elétrica utilizando-se um copo de precipitação. Minimizam-se as perdas de massa e de energia para o exterior se o copo de precipitação estiver bom. É claro que as perdas de massa, se ele tem água no estado líquido, não é? Isso vai aquecendo, então tem que estar tapado. De energia, epá, nós temos de perceber que se de facto a superfície do copo for menor do que a superfície de radiação da placa elétrica, está-se a desperdiçar energia da placa elétrica. Ou seja, há uma parte da energia da placa elétrica que, em vez de se transmitir ao copo, se transmite para o ar, não é? Portanto, portanto, vai ser tapado e o seu diâmetro for igual ao da placa elétrica. E é que se minimiza, portanto, as perdas de massa e de energia. Portanto, será a resposta B. 10.2. A figura 9 apresenta o gráfico teórico da temperatura θ de uma amostra de água de massa n em função do tempo t, desde o estado sólido, gelo, até à vaporização completa, a pressão constante. Admita que a amostra é aquecida numa placa elétrica de potência P, constante, e que o rendimento no processo de aquecimento é de 100%. Ou seja, toda a energia que é emitida pela placa elétrica, toda ela é transmitida para o gelo. Okay? Toda ela, peço desculpa, é transferida
para o gelo. Portanto, 10.2.1. Qual das expressões seguintes permite calcular a capacidade térmica mássica do gelo? Despreza as perdas de massa durante o aquecimento do gelo. Ok. Então, a energia recebida do gelo, não é? Recebida de onde? Desta placa elétrica, não é? Ok. É dado por a massa do gelo vezes o C do gelo, θ2 menos θ1, enquanto ele ainda está na fase de gelo, não é? Na fase sólida. Ok. Então, e como tem de 100%, não é? Portanto, será a energia recebida, será a potência, ok, da placa elétrica vezes o tempo. O T1 que vai portanto, ele vai daqui, portanto, será a temperatura mais baixa, não é? Vai do T1 até o T2 e depois ele mantém aqui durante algum tempo. Aqui é o processo de fusão, não é? Portanto, em que a temperatura é constante, mas o gelo vai ganhando energia, como é óbvio. Bom, então, mas aquilo que estamos é entre 0 e T1, ok? Portanto será vezes T1. PT1 há de ser igual à massa do gelo vezes a capacidade térmica do gelo a multiplicar pela diferença da temperatura, que será a temperatura final, θ2, menos a temperatura inicial, que é θ1. Portanto, o C do gelo, resolvendo em ordem ao C do gelo, temos PT1 sobre M do gelo, θ2 menos θ1, que corresponde à expressão, à opção B. Resposta B. 10.2.2. Complete o texto seguinte selecionando a opção adequada a cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. A cada letra corresponde um só número. De acordo com a informação apresentada no gráfico da figura 9, pode concluir-se que, durante as mudanças de fase da amostra de água, portanto, as mudanças de fase, a temperatura da água, claro que mantém-se constante, não é? Portanto, na altura da mudança de fase, sabemos que ela se mantém constante, portanto, o A é o 2. E a sua energia interna, claro que o que é que vai aqui acontecer? Vai haver um ganho de energia interna, como é óbvio, pela que é dado por a massa vezes a variação de entalpia, não é? À temperatura de fusão. Portanto, no caso de mudança de fase, não é? Vai ser, portanto, significa que a energia interna vai aumentar. A energia necessária para a vaporização completa da amostra de água foi, é claro que é muito superior à energia necessária, leva muito mais tempo e é muito mais energia, não é? Para a sua fusão completa. Portanto, A2, B1 e C1 é a resposta. São as respostas que correspondemos. Portanto, e deste modo fica concluída a minha proposta de resolução do exame de Físico-Química da segunda fase, realizada em julho de 2023. Meu nome é Alexandre Abreu. Qualquer questão ou dúvida que queiram colocar ou que queiram me contactar, pode ser através deste meu e-mail, abreu.math61@gmail.com. Eu agradeço a vossa atenção e espero que, de facto, eh, esta minha proposta tenha sido útil e tenha servido para uma aquisição do vosso conhecimento e também que tenha ido de encontro às vossas questões ou às vossas dúvidas. Agradeço, muito obrigado pela vossa atenção. Até uma próxima oportunidade.